Olá, irmãos, tudo bem? Quero deixar aqui nesta manhã aí no nosso canal uma palavra de esperança, irmãos, e uma palavra de coragem. Nós estamos vivendo esses dias de muito temor, né? Muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas com medo, né? E nós estamos vivendo tempos difíceis na terra, né? É o cumprimento da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Eu quero deixar aqui para os irmãos uma palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 a seguir. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste grão tosteado e estes 10 pães. Corra e leva isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leva-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Estava meditando sobre essa palavra, irmãos, e fiz minha questão de deixar ela aqui para os nossos corações. É bem verdade que todos nós sabemos que a história de Israel, ela não foi saída do Egito. O povo de Israel entrou nos dias de Jacó no Egito através de um grupo de 75 pessoas aproximadamente para o Egito através de José, que entrou lá como escravo e se tornou governador no Egito. Tempos depois, ele recebeu, né, trouxe a sua família, numa época de crises, para o Egito. José morreu, os reis anteriores não quiseram saber da história de José, oprimiram o povo hebreu, que se multiplicou numerosamente, e Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, que depois passou para Josué, que Josué não preparou um líder para liderar o povo em seu lugar, e o povo passa a ser julgado pelos profetas, pelos juízes. O povo falava com Deus, passava para o povo, pegava do povo, passava para Deus, e assim foram tocando o barco. Mas um dia o povo resolveram querer um rei como as demais nações e escolheram para si um rei, né, que foi Saul, que depois desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou como rei de Israel. Ungiu Davi a ser rei no lugar de Saul, mas Davi voltou para o campo a cuidar de ovelha. Porque nem sempre, irmãos, as nossas promessas elas se cumprem da noite para o dia. Tem gente que desiste das promessas de Deus, que se afasta das promessas de Deus porque acha que não vai se cumprir, porque acha que está demorando, porque acha que Deus falou, Deus prometeu, agora tem que acontecer. E não é assim, irmãos. Davi foi ungido a rei, voltou para o campo, cuidar de ovelha por muitos e muitos anos. Mas é interessante nós entender sobre a história de Davi também aqui nessa passagem. Davi cuidava de ovelha, era o filho menor de Jessé, tinha um certo desprezo, mas era um rapaz temente a Deus e que confiava e esperava no tempo de Deus. Enquanto na casa de Davi tinha Eliabe, Abinadab, Samar, esses três faziam parte do exército. E nós vamos ver que Saul, agora nessa batalha que nós lemos, ele já não tinha mais a presença de Deus, porque Deus já havia rejeitado Saul.
E eles estavam numa batalha no Vale de Elã, uma batalha contra os filisteus. O exército de Israel era um exército poderoso porque tinha a presença de Deus e Deus vencia inúmeras batalhas que era impossível de ser vencida na teoria humana, né? Porque Deus tinha uma aliança, tinha uma promessa de guardar aquele povo, para que aquele povo herdasse uma terra prometida que Deus havia prometido a Abraão. E eles estão agora diante de uma batalha que possivelmente não seria uma batalha impossível para a nação de Israel, para o exército, porque era um exército preparado, tinha a presença de Deus e era acostumado a vencer inúmeras batalhas. Só que essa batalha no Vale de Elã, ela foi uma batalha diferente, porque quando eles chegaram, os filisteus que estavam do outro lado do vale apresentaram-se com um novo desafio surpreendente. Eles tinham trago um gigante, né, titulado aí como Golias, né, segundo as escrituras, os historiadores aí das escrituras sagradas, eles afirmam que ele tinha aproximadamente aí uns 3,15 metros de altura, ou seja, era um homem numerosamente grande e era preparado para a guerra também, além do seu tamanho. E a batalha que eles, o desafio que eles propôs diante de Israel era da seguinte forma: a batalha ia ser dentro do vale, só que desta vez a batalha ela não ia ser uma batalha como as outras. Seria uma batalha mano a mano. Seria uma luta mano a mano. E quem vencesse aquela batalha, a outra nação seria escrava, a outra nação seria derrotada. Um desafio muito grande. Então agora Saul, como rei e comandante ali também do exército, naquele dia, ele enfrenta um desafio muito grande. Por que, irmãos, que o desafio foi muito grande? Porque o desafio ali, para Israel em si, se fosse batalhar, não seria um desafio grande. Porque Israel tinha uma preparação de luta. Só que o desafio ali era mano a mano. O desafio ali era um contra um. Ou seja, os filisteus já tinham alguém para lutar. Agora precisava alguém do exército de Israel para enfrentar o gigante. E era uma batalha mano a mano e, pela teoria humana, seria também uma batalha impossível de ser vencida. Porque lutar contra um aniquim, um gigante, não seria fácil. Abater um homem com 3 metros de altura, né, seria muito complicado. O problema é que a nação de Israel passou muitos dias, irmãos, mais de 40 dias ali, e a batalha foi se estendendo e todo dia o gigante descia no vale afrontando, né? Mandando que descesse alguém para lutar com ele e ninguém descia. Nós estávamos diante de um exército, irmãos, muito bem preparado, que era o exército de Israel. Só que o exército ele tinha preparação para lutar com homens na retaguarda. Eles tinham preparação para lutar em grupo, alguém auxiliando, alguém na retaguarda. Eles não tinham preparação, irmãos, para lutar mano a mano, para enfrentar um desafio sozinho. E o que eu trago para nossa vida nessa mensagem é isso, irmãos. As maiores batalhas que enfrentamos na vida é as batalhas que temos que lutar só, que ninguém poderá lutar com nós, que ninguém poderá lutar por nós. Às vezes a gente se isola numa zona de auxílio, de conforto, e a gente fica reclamando porque o pastor não vem, o obreiro não vem, o missionário não vem, Deus não manda ninguém. E muitas das vezes a gente passa tempos, irmãos, assim, diante de uma batalha que é para ser uma batalha travada mano a mano, mas a gente não busca preparação para enfrentar lutas e pelejas assim.
Os maiores desafios, irmão, da minha vida e da sua vida vai ser eu sozinho e vai ser você sozinho. Mas o exército de Israel não tinha preparação. Ainda mais que Saul já não tinha mais a presença de Deus, porque ele desobedeceu a voz de Deus. Eu acho interessante que Jessé, um homem sábio, que tinha 3 filhos que batalhavam em inúmeras guerras, viu que esta batalha não estava nos padrão daquilo que ele estava acostumado a ver e sentir, porque os seus filhos faziam parte do exército. E ele tem uma curiosidade de querer entender o que estava acontecendo, né, naquela batalha. E ele tem em si uma estratégia naquele momento de levar uma ajuda, né, mas também para saber notícia do que estava acontecendo lá. Ele pega alguns queijos, alguns grãos, algum mantimento e chama Davi no campo, porque Davi também estava cuidando de ovelha. E Davi foi convocado pelo seu pai Jessé para ir levar alguns mantimentos no exército, na batalha, e ver o que estava acontecendo e trazer notícias de que todos estavam bem. E assim foi feito. No dia seguinte, Davi pega os seus jumentos, marra suas mercadorias, né? E Davi vai na batalha. Quando Davi chega lá, os seus irmãos já começam a oprimir, porque os seus irmãos sabiam que havia promessa de Deus na vida de Davi, e Davi também sofria rejeição pelos seus irmãos. Mas Davi não deu crédito. Davi chegou, e quando Davi começa a entender o que estava acontecendo, ele fica revoltado. Ele não aceita aquela situação. E ele começa a dizer: quem é este aí para afrontar o Deus de Israel? Ou seja, Davi já começa a olhar e já não começa a ver pela circunstância dos olhos humanos. Ele já começa a ver aquela batalha, irmãos, e já leva para o mundo espiritual. Porque nós temos que entender uma coisa: a luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoa. Não é, irmãos. Queremos lutar contra pessoas, queremos lutar contra a evidência, e não é. A luta vai muito mais além do mundo que nós possamos imaginar. E Davi fica revoltado e começa a dizer que ele lutaria com aquele gigante. Sempre tem aqueles que correm, né? Leva e traz, aqueles que gostam de levar notícia. Saíram correndo. Chega lá o Saul na sua tenda ali, quem sabe ali muito perturbado diante daquela situação. Davi, alguém chega e diz: ó, tem um menino aí no campo, no meio do exército, aí, um dos filhos de Jessé. Aquele mesmo que toca harpa, né? Porque Davi tocava harpa, tocava louvores para que Saul ficasse em paz, porque havia um espírito perturbador na vida de Saul por parte de Deus. Um espírito maligno apoderou da vida de Saul, Davi tocava harpa e o espírito ia embora. E eles disseram que ele está muito revoltado e ele disse que vai lutar com o gigante. Nessa altura, Saul já tinha feito várias promessas para encorajar o soldado. Que aquele que lutasse contra o gigante e vencesse estaria isento de imposto e teria uma das suas filhas em casamento. Ou seja, ia fazer parte da linhagem real. Nós vemos aqui um cumprimento das promessas de Deus, irmãos. Quando Deus nos promete algo, nós temos que lutar para conquistar. Não é assim: Deus me prometeu, acabou. Não, se Deus nos prometeu, tem batalha. O povo estava lutando por uma terra, né? E nós vemos que Deus tinha feito uma promessa para Davi que ele seria rei em Israel. Mas Davi não fazia parte da linhagem real. Mas agora nós vemos que o rei falou que quem vencesse o Golias ia estar isento de pagar imposto e ia ter uma das suas filhas em casamento, ou seja, ia fazer parte da linhagem real. Mas mesmo Saul fazendo esta proposta, não tinha ninguém que estava disposto a lutar com o gigante, porque não tinha preparação, porque não tinha confiança, porque não conhecia
verdadeiramente o poder de Deus. E alguém agora entra no cenário alguém que via muito mais além, via a batalha muito mais além, porque Davi diz: quem é este que está afrontando Deus vivo? Ou seja, Davi não viu a afronta contra o exército de Israel, mas viu a afronta diretamente contra Deus. De fato, era o que estava acontecendo. Saul não tinha opção, mandou chamar o menino. Traga ele até a mim. Quando Davi chega, a gente vai ver dentro da história que o que a gente entende, o que Saul queria naquele momento era animar Davi até mesmo a não lutar. Porque ele diz: meu filho, você é um menino de boa aparência. Mas o que ele estava querendo dizer é que ele não tinha estrutura ainda para lutar, mas um dia ele ia crescer, um dia ele ia ser um soldado de guerra e um dia ele poderia lutar, porque Davi dizia: eu posso lutar contra o gigante, mas Saul não acreditava. Só que Davi olha para ele e diz: pois é, meu senhor, eu já matei um urso e eu também já matei um leão para defender as ovelhas do meu pai. Naquele momento, Davi consegue chamar a atenção de Saul e conquista a confiança de Saul. Porque Saul viu verdades nos olhos de Davi quando ele disse que já tinha matado o leão. E ele matou o leão, foi sozinho, irmão. Ninguém sabia que ele tinha matado nem leão e nem urso, né? Então as inúmeras batalhas que temos que enfrentar, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ver. Mas todo dia nós temos que matar leão, todo dia nós temos que matar urso, todo dia nós temos que destruir alguma coisa no mundo espiritual. Saul autoriza Davi a lutar. Davi pega uma espada, um escudo, um capacete rodando na sua cabeça, uma espada arrastando no chão, porque ele era de pequena estatura, ainda não tinha preparação para manusear espada. Davi vai até a metade do caminho e volta. Imagino eu, no meu pensamento, Saul olhando e pensando assim: eu sabia que ele ia desistir quando visse o tamanho do gigante. Porque é assim, irmãos, nas nossas vidas. Quando nós enfrentamos um gigante, quando olhamos o tamanho do gigante pelos olhos da carne, irmão, nós entregamos a luta antes de lutar. Tem muita gente, irmãos, agora diante de uma luta, entregando a luta antes de lutar, porque tem visto um problema muito grande. Tem muita gente que já desistiu da família. Tem muita gente que já desistiu dos filhos. Tem muita gente que já desistiu da batalha porque viu que a batalha é numerosa. Tem muita gente que já se entregou ao estado de derrotas e fracasso porque tem visto que esta luta é muito grande, que esta situação é muito grande e está prostrado, irmão, diante da batalha, como o exército de Israel ficou mais de 40 dias diante do gigante, olhando o tamanho daquele gigante e dando a história vencida e dando a guerra vencida. E Davi volta para trás. Só que Davi volta para trás, irmãos, para deixar aquele escudo. Olha, irmãos, a nossa guerra. Davi estava voltando para deixar lá a espada, o escudo. Porque Davi, ele entendeu que a batalha, ela não era contra sangue, não era contra carne, não era contra pessoa. E com a força dos nossos próprios braços, irmão, do nosso próprio punho, nós não vamos vencer batalha. Com a força dos nossos braços, da nossa ignorância, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, irmão, nós não vamos vencer batalha, irmão. Nós vamos vencer batalha nos pés da cruz. Nós vamos vencer batalha vivendo a palavra de Deus de acordo ela é, doa o que doer, irmão, arda o que arder. Davi volta e pega seu escudo, a sua funda, né? Umas pedrinhas, umas 5 pedrinhas, e desce. O gigante, irmãos, ria, zombava, porque olhava para Davi e via um pedaço de pau na mão dele, né? E ele diz: tu vem contra mim
com escudo, com lança, com espada, mas porém, eu vou contra ti em nome do Senhor. E aquela batalha foi travada ali. O resultado nós já sabemos. Davi botou aquele gigante no chão. Davi botou aquele gigante para prostrar por terra e ele arrancou a cabeça dele, trazendo a vitória para o exército de Israel e mostrando que Deus é acima de tudo. Irmãos, não importa a sua batalha, não importa o tamanho do gigante que nasceu diante de ti, não importa o que está acontecendo na terra, irmão. Não importa de que forma que estão sendo afrontados. O que importa é que a permanência da vontade de Deus se cumpre na minha vida e eu vou permanecer na tua palavra, na tua justiça. Davi, quando estava cuidando de ovelha, ele estava fazendo composição de salmos, tocando harpa. Davi, ele estava sozinho no campo, ninguém estava vendo, mas ele estava adorando a Deus, um verdadeiro adorador em qualquer circunstância da sua vida. Então, um verdadeiro adorador, irmão, não tem batalha que vem, não tem luta que vem que vai desanimar ele. Não tem nada que vem que vai desestimular ele a ser um vencedor. Irmãos, eu não sei qual é o tamanho do desafio que está diante de ti. Eu não sei o tamanho da luta que está sobre a tua casa, que está sobre a tua vida. Eu quero te pedir nesta manhã, neste dia, que você se levanta diante da guerra, irmão. Não aceita o fracasso, não aceita a derrota, não aceita, irmão, porque quem nasceu para perder foi Satanás. Quem nasceu para andar de cabeça baixa foi Satanás. Quem nasceu para cair por terra foi Satanás. Eu e a minha família, você e a tua família nasceu foi para vencer. A última palavra ela vem do céu. É tempo de vitória, é tempo de conquista, é tempo de alcançar, é tempo de avançar, é tempo de viver algo novo, irmão. Na presença do Senhor, que os irmãos ficam com esta palavra em nome de Jesus.